novo gestor de futebol, né? Filho de um ilustre conhecido do futebol, Dr. Sócrates, o Gustavo chega para tentar ajustar a equipe e aproveitar essa janela para fazer as contratações necessárias para o Vitória sair desse bolo aí de zona de rebaixamento. As mudanças drásticas prometidas pela direção já começaram. A primeira delas foi a chegada de Gustavo Vieira para o cargo de executivo de futebol, devolvendo Luiz Manuel Tanajura para a função de gerente. Filho de Sócrates e sobrinho de Raí, Gustavo chega ao Vitória após 7 anos longe dos holofotes, desde que deixou o cargo de executivo do Santos. Por óbvio, eu não fiquei parado. Por óbvio. Passei a prestar consultoria para clube de fora. Depois, como uma expectativa de formação pessoal nos últimos anos, eu me dediquei especialmente por causa do mercado de clubes, se ampliou, mercados que eu digo, aquisições de clubes, transformação em empresa, a me inserir nesse mercado. E dando consultoria para quem comprava, dando consultoria para quem vendia. Gustavo chega no clube às vésperas da pausa do calendário em função da Copa do Mundo de Clubes. Para o time serão 30 dias sem jogos, mas para a direção será um mês de muito trabalho em busca de novos reforços. Movimentos existem, uma estratégia já existe um conteúdo que naturalmente com a minha chegada eu vou poder me aprofundar um pouco mais, seja nas soluções e nas percepções de eventuais saídas, seja já no que está sendo amadurecido numas eventuais chegadas, eu vou poder participar com mais intensidade, nós vamos ter tempo para isso. Além das chegadas, o Vitória também já está se movimentando para promover a saída de alguns jogadores. Haverá saída sim, algumas já estão sendo viabilizadas, já vinham sendo viabilizadas, já estão aí pronto para serem inclusive assinadas. Quando tiverem assinadas, vocês certamente já ficarão sabendo. Ontem me perguntaram, você conhece, Juliana, o trabalho dele? Não, não conheço, não vou mentir para vocês. Eu sei que ele passou aí por 2 grandes clubes, né? Parece que a passagem pelo Santos foi mais rápida. O que foi o seu último trabalho como gestor de futebol, né, na ativa? Essa pergunta muito bem feita, acho que foi pelo Anderson Matos, inclusive, sobre o tempo de inatividade dele, né? Parece que ele estava aí 7 anos afastado desse dia a dia da bola. Ele respondeu que estava em outras funções que envolvem o futebol também, pelo que disse de consultoria de compra e venda. A gente até presume que seja desse processo de sociedade anônima do futebol, de virar empresa, né? Mas a pergunta que não quer calar é: o Gustavo Vieira hoje tem trânsito no mercado? Porque contratar no meio de ano não é fácil, né? Os bons jogadores já estão empregados. Para você que ainda tem problemas financeiros, fica mais complicado ainda. O que a gente pode esperar dele? Hoje eu tive a preocupação de ouvir totalmente a coletiva, né? Traça-se um cara que fala bem parece ser bem preparado. Eu costumo também sempre colocar um pé atrás nas coisas. Vamos esperar o desenvolvimento do trabalho para a gente ter uma opinião mais objetiva, mais clara, mais concisa, para não estar fazendo nenhum julgamento precipitado, um juízo de valor precipitado. Mas o que eu percebi, eu até coloquei para amigos essa situação, na apresentação dele, a gente já imagina alguma coisa maior que vem por aí, né? O Vitória, nessa quinta-feira, tem inclusive um seminário, vai ter participação de 13 colegas da imprensa lá, falando sobre a SAF. Você acha que ele não chega, então, só para ajustar o time agora? Eu acho que já é um planejamento para fazer o clube para o futuro. Mas para que isso aconteça, o time precisa estar bem no futebol, né? Até porque quanto melhor o Vitória estiver, mais valorizado ele vai ser para venda. Eu acredito que sim. E assim como a gente fica com aquela coisa da pulguinha atrás da orelha, da época que a gente foi repórter, a gente até trabalhou junto no Barradão, lembro muito bem, a gente começa a imaginar coisas. E o fato dele ser sobrinho do Raí, e o Raí foi um cara que foi ídolo no PSG, né? Foi campeão do mundo com a seleção brasileira, coisa que o pai dele, o Sócrates, não foi, infelizmente, com aquela seleção mágica de 82, merecia muito ter sido campeão, mas não foi. O Raí é um cara extremamente conhecido, estava trabalhando como diretor de futebol do São Paulo, eu acho que não está mais, né, o Raí, mas é uma pessoa que tem um trâmite muito bom na Europa.
principalmente no PSG, onde ele foi ídolo. Então a gente começa a imaginar, quem sabe, não ocorrer aí uma parceria entre Vitória e PSG para uma futura SAF. Zé e Beto, eu acho que isso é válido, Ed, e até pela fala dele, né, que ele trabalhava nesses bastidores, nesse período que ele ficou afastado aí, mas hoje a perspectiva do torcedor é que ele venha para resolver o problema técnico. Você fez essa pergunta sobre se ele está antenado com o mercado. Na apresentação ele foi bem claro. Ele comparou o futebol, que eu achei até legal como ele fez essa comparação, como se fosse uma cidade pequena, onde todas as pessoas se conhecem. Então, do jeito que ele falou, ele tem trâmite e rodagem com esse pessoal todo que está aí dos grandes clubes do futebol brasileiro. Que bom, porque a informação é que já tem uma lista de saídas aí, né? Então, se vão sair alguns, outros precisam chegar, Beto. Olha só, o fato de estar afastado, né, diretamente por 7 anos não implica que ele não venha acompanhando o futebol. Lógico que quando você está dentro do clube é diferente, mas hoje o que importa na prática, o que vai balizar o trabalho dele são os resultados, né? Então, conversar aí muito, porque ele está chegando agora com o próprio Bonequinha, com o presidente, né, para ter uma noção, buscar no mercado aquilo que eles pretendem, porque precisa saber o que é que se pretende. Lógico que nós sabemos que o Vitória precisa de melhorar em muita qualidade técnica do seu elenco. Se quiser galgar uma posição melhor. Contratou-se muitos, em números foram muitos jogadores, mas a grande maioria não deram resultado. Uma margem de erro grande. A margem de erro grande. E no futebol, hoje em dia, não cabe, porque quando se... Lógico, nós sabemos que contratar é um ato de risco, isso é fato. Porém, a margem de erro tem que ser mínima, principalmente quando não se tem financeiramente condições de mercado. Então, você tem que ser muito mais assertivo. Então, nós vamos aguardar, como vocês já falaram, não vamos nos precipitar de pré-julgar. Nós vamos acompanhar. E o que eu disse, e vou voltar a repetir, o que baliza o resultado do seu trabalho são os números. E ele chega num momento bom, né, Zé? Vai ter uma parada. A parada, né? A abertura da janela. Então, ele vai ter tempo, é claro que um tempo curto, mas não vai estar com o campeonato rodando para tentar aí fazer alguns ajustes junto com o Carpini. E a importância dessa contratação também, ele está falando isso, mas a gente espera que ele esteja bastante envolvido nessa questão de jogadores. Porque é justamente nessa parada que é um momento crucial para o Vitória se arrumar e se ajeitar dentro da competição. Porque também não pode demorar, porque tem a parada, o jogador chegar aqui quando reiniciar o campeonato. Os jogadores têm que chegar agora justamente para aproveitar essa parada do campeonato, para se arrumar, para se conhecer, poder treinar. Eu vejo os treinadores tudo falando que precisa treinar. Eu vi até um depoimento de um treinador agora falando que na Europa eles demoram, tem 1 semana, 2 semanas para corrigir, para treinar, porque dentro do jogo ele não consegue corrigir. Jogo em cima do jogo, ele não tem como parar. Então essa parada foi importante, se o Vitória precisava dessa mudança, fazer essa mudança agora, quando parou o campeonato, vai parar o campeonato para se organizar e voltar em outro momento, em outra condição, e que consiga também um bom resultado no próximo jogo, porque o mais difícil também é quando você vai para um tempo desse parado com o resultado adverso. Dentro de zona. Preocupado, e a torcida vai ter o tempo todo para reclamar o último resultado. Já a gente vai